Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6, está escrito o seguinte: Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não os serviram. Amém, igreja? Eu vou ler de novo. Então tornaram, quer dizer que não era a primeira vez. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Amém, igreja? Agora eu vou ler este versículo e quero que você repita em seguida. Vamos lá. Então, tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Você reparou que a palavra deuses, que aparece aqui aproximadamente 7 vezes, vem tudo com letra minúscula? Vocês repararam nisso? E repararam que são deuses das nações, de vários povos, e que o povo de Israel deixou de servir ao Senhor para servir os deuses de nações estranhas. E você reparou aqui que a palavra Senhor aparece todinha em letra maiúscula? Enquanto os deuses das nações se escreve com letra minúscula, porque são falsos deuses, o Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, se escreve com letras maiúsculas. Então eu quero que você desocupe as tuas mãos e aplauda agora o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas a melhor salva de palmas, igreja. Quem estiver ouvindo pela rádio, também aplaude o Senhor. A melhor salva de palmas para o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e dê glória a Deus. Isso, aplaude, dá glória a Deus. Deus único e verdadeiro, Deus todo-poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, recebe o louvor desta igreja e recebe o louvor de todo o Brasil, que neste momento te glorifica. E onde estiver uma só pessoa exaltando o teu nome, derrame a tua bênção agora. Mostre que o Senhor é Deus, opera em cada vida. Pai querido, envia a tua palavra agora, me use para isto, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Vamos destrinchar isso daqui. Você sabe que os filhos de Israel são descendentes de Abraão, o primeiro homem a crer no Deus verdadeiro, e estes filhos de Israel foram ensinados desde pequenos a não servir qualquer outro Deus que não seja o único e verdadeiro Deus. E Deus várias vezes falou isso com o povo. Mas repetidas vezes na história dos filhos de Abraão, eles vão se deixar seduzir por deuses estranhos, por novidades religiosas. Eles vão acreditar em deuses da fortuna. Eles vão acreditar
em deuses da chuva, em deuses da tempestade, em deuses da fertilidade. Eles vão acreditar que podem servir a Deus, o Deus de Abraão, e podem servir os deuses também das nações, porque afinal de contas, quanto mais ajuda, melhor. E Deus vai ficar muito triste com isso. E este versículo 6 que nós lemos, diz que os filhos de Abraão voltaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes aos olhos do homem não tem problema nenhum. O que tem, pastor, eu ter o meu santinho em casa? O que tem de mal? Aos teus olhos não tem nada de mal, mas não são os teus olhos que valem. A questão é aos olhos do Senhor. Então, o que o povo fazia para eles não tinha mal nenhum, afinal de contas, eles estavam sendo religiosos, muito religiosos, acreditando em vários deuses, inclusive no Deus de Abraão. Então, o que eles estavam fazendo de mal? Eles não achavam nada de mal nisto, mas isto parecia mal aos olhos do Senhor. E olha a relação dos deuses que eles estavam servindo, além de servir a Deus. Os Baalins, circule Baalins aí que aparece no versículo 6. E serviram aos Baalins. Baalins é o plural da palavra Baal. Pode escrever isso aí. Baalins é o plural da palavra Baal. E Baal, na língua dos cananeus, na língua dos fenícios, na língua daqueles povos lá, quer dizer Senhor. Baal quer dizer Senhor. Então, Baal, se você traduzir por Senhor, os filhos de Abraão acreditavam que estavam servindo ao Senhor. Só que são deuses de outros povos, mas que também é o Senhor. Então eles passaram a servir aos Baalins. Só que esses Baalins, eles eram representados por ídolos, por imagens. Então, os filhos de Abraão achavam que estavam servindo ao Senhor, que era o nome de Deus para os outros povos. Na verdade, eles estavam servindo aos Baalins, aos senhores. E cada região tinha um Baal diferente. Então, o povo de Israel passou a servir aos Baalins. E cada povo, cada região, cada lugar tinha o seu Baal particular. Então você vê aqui, por exemplo, Baal Hermon era o senhor do Monte Hermon. Quem era devoto de Baal Hermon ia lá no Monte Hermon e ficava apresentando ofertas e orações para Baal Hermon. E Baal era o deus da chuva, era o deus das tempestades, era o deus da guerra e era o deus da fertilidade. O que eles queriam? Queriam vitória sobre os inimigos. Queriam que a terra produzisse, que não faltasse chuva. Então qualquer deus ali, qualquer imagem que fosse apresentada para o povo como uma solução que faz chover naquele deserto, naquela seca, a pessoa já começava a venerar aquele Baal. Então tinha Baal Hermon, tinha o Baal Gade. Baal Gade era o Baal Fortuna. As pessoas que queriam fortuna, então veneravam a imagem do Baal Gade. Tinha o Baal Perazim, que era uma outra cidade. Tinha o Baal Zefon, que era o padroeiro daquela cidade. E tinha o Baal Meon, que também era o protetor daquela cidade. Então, os filhos de Abraão passaram a servir os Baalins. Cada um acreditava num Balaim ou tinha vários Baals dentro de casa. E achavam que não tinha nada demais. Porque no entender deles, Baal quer dizer Senhor. E eles estavam servindo o Senhor. Só que o Senhor de Abraão, o verdadeiro Deus, a palavra Senhor aparece toda em maiúscula. E Baal é traduzido por letra minúscula. Senhor. Como o patrão, o teu patrão é o teu Senhor, mas é um Senhor de letra minúscula. E o povo de Israel começou a fazer isso, achando que não tinha problema nenhum, mas estavam arrumando confusão para eles mesmos. Eles também passaram a venerar Astarote, que é o segundo nome que aparece aqui. Astarote era uma deusa, era a deusa da fertilidade.
Era a deusa do amor, era a deusa da guerra. Casais que queriam ter muitos filhos, e naquela época ter filhos era uma bênção, ter muitos filhos significava prosperidade, significava criar um clã. Ter muitos filhos significava ter mão de obra abundante para enriquecer. Uma família numerosa ganhava mais dinheiro do que uma família pequena. Então, as pessoas que queriam muitos filhos passaram a adorar Astarote, que era a esposa de Baal. Então, Astarote era uma deusa que tinha as mesmas funções que o marido dela, o Baal, e ainda dava fertilidade. Os casais conseguiam filhos ou tentavam conseguir filhos através dela. E o povo acreditava em Astarote, que era a imagem de uma mulher, uma estátua de uma mulher. Na relação aqui do versículo 6, aparece também que eles passaram a servir aos deuses da Síria. Que deuses a Síria tinha? Porque aqui a Bíblia nem especificou o nome. A Síria acreditava em vários deuses, como Israel. Mas tinha um que nós podemos localizar aqui na Bíblia, que se chamava Rimon. Ele também era o deus da tempestade e da guerra. Você vê que todo mundo quer vitória, todo mundo quer chuva, e eles também passaram a adorar aos deuses da Síria, entre esses deuses, Rimon. Quando Naamã, o general sírio leproso, foi curado pelo profeta, ele se converteu. Ele falou, poxa, eu fui tanto lá no templo do Deus Rimon e ele nunca me curou. E eu vim aqui no Deus de Israel e o Deus de Israel me curou depois que eu mergulhei 7 vezes no Rio Jordão. Então, para mim, agora o verdadeiro Deus é o Senhor. Senhor com letra maiúscula. E aí Naamã se converteu, mas ele tinha que voltar para a Síria. Aí ele conversa com o profeta. Ele fala, profeta, me arrume um pouco de terra aqui, da terra do Deus verdadeiro. Me arrume um pouquinho dessa terra, porque eu vou voltar lá para a Síria e eu vou fazer um altar com o chão daqui. E esse altar que eu vou fazer é para dizer que eu quero servir o Deus invisível, o Senhor verdadeiro que me curou da lepra. Agora, profeta, eu sou o braço direito do rei. Quando eu tiver que acompanhar o rei, que vai sempre no templo de Rimon, profeta, por favor, perdoe essa minha obrigação. Porque eu não posso chegar para o rei e dizer, rei, eu não vou mais. Agora eu acredito no Deus de Israel. Eu tenho que acompanhar o rei, eu faço a segurança do rei. E o rei, ele é devoto de Rimon. Esse Deus da guerra, que não faz guerra coisa nenhuma, que não cura nada. Esse Rimon que eu sei que é um falso Deus. Mas o que eu posso fazer? Eu estou voltando para o meu país e eu tenho que acompanhar o rei em todo lugar que ele vai. Aí ele faz o pedido para que o profeta o perdoe. E eu quero que você veja comigo aqui o segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim, ó. E disse Naamã, seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Senhor em letra maiúscula, amém, igreja? Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor, e veja aí o rei da Síria com letra minúscula, quando meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Naamã está dizendo, eu vou estar ali, junto com o rei da Síria, que é devoto de Rimon, na casa de Rimon. Aí o rei da Síria vai me colocar a mão no ombro, ele vai me fazer ajoelhar ao lado dele, e eu vou estar ajoelhando porque eu obedeço o rei. Mas eu quero que o profeta saiba que eu não estou me ajoelhando para Rimon, porque eu nunca mais vou orar a Rimon ou a qualquer outro Deus de letra minúscula, a não ser ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. Então o rei da Síria servia um falso Deus, mas Naamã, o general da Síria, agora vai servir o verdadeiro Deus. Muito bem, mas o povo de Israel, os filhos de Abraão, o povo que recebeu a revelação do Senhor, o verdadeiro Deus, agora está servindo aquele Deus da Síria, que é um Deus de letra minúscula. Continuando a leitura. E aos deuses de Sidom.
A palavra Baal foi originada em Sidom, que é uma terra ciro-fenícia, mais de domínio fenício na época, e a palavra Baal foi derivada dali, a palavra Senhor. Então, é aqui que teve origem o culto a Baal, os deuses de Sidom. E aos deuses de Moabe. Quem eram os deuses de Moabe? Eles tinham dois deuses principais ali. Um chamava-se Baal Peor. Veja comigo no livro de Números, capítulo 25. Acompanhe na Bíblia para você aprender a palavra. Números, capítulo 25, o versículo 3. Está escrito assim: juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que era Peor? Era um monte. O que o povo passou a fazer? A adorar Baal no monte Peor. E aí a ira de Deus se acendeu contra eles. Então, os moabitas adoravam Baal Peor e também um deus chamado Quemos. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 7. Os moabitas também adoravam um deus chamado Quemos. Capítulo 11, versículo 7, está escrito assim: então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Então Salomão, no final da vida dele, também fez um altar para este deus Quemos, que era a abominação dos moabitas. Até Salomão embarcou nessa falsa religião. E aos deuses, continuando a leitura, estou aqui em Juízes capítulo 10, ainda no versículo 6. E aos deuses dos filhos de Amon, quer dizer que os descendentes de Amon, eles também adoravam vários deuses. Israel adotou aqueles deuses. Quais eram os deuses dos amonitas? Um deus chamado Milcom ou Moloque. Esse deus Milcom ou Moloque, ele exigia na sua adoração que os devotos sacrificassem as crianças queimando a fogo para conseguir graças. E esse Milcom ou Moloque era o deus dos amonitas. Agora, Deus está muito triste com isso que Israel está fazendo. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 5. Está escrito assim: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Quer dizer que o rei estava dando exemplo, todo o povo estava desviado. Agora, Deus não se agradava disso. O livro de Levítico, capítulo 18, está escrito assim: a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirá. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez de seu irmão. A nudez de uma mulher e da sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez, com ela na sua vida. Por que Deus estava dizendo isso? Porque todos esses deuses aqui, especialmente Astarote e Baal, exigia que as pessoas o adorassem em verdadeiras orgias sexuais. Quer dizer que as pessoas ainda estavam cometendo pecados imorais, pecados terríveis com relação a essa religião e servindo Moloque através de sacrifícios humanos. Versículo 21.
e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém, igreja? Então não podia pegar os filhos, Deus tinha proibido que os homens pegassem os seus filhos e apresentassem para Moloque como se fosse uma oferta viva, queimando os filhos no fogo a Moloque. Então Deus tinha proibido essa adoração, porque essas religiões, além de adorar imagens, ainda praticavam adivinhações e feitiços. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 5. Está escrito assim: então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Deus estava proibindo que os adoradores de Moloque se prostituíssem, e que Deus iria extirpar essas pessoas que faziam parte daquelas religiões que inclusive sacrificavam os filhos, que faziam adoração com prostituição. E Deus diz no versículo 6, quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Então, os filhos de Israel passaram a adorar Moloque, que era o Deus padroeiro dos amonitas. Continuando a leitura, estou em Juízes capítulo 10, versículo 6. E aos deuses dos filisteus. Quer dizer que além de todos esses deuses, os filhos de Abraão passaram a adorar também aos deuses dos filisteus. Muitos deuses, os palestinos, acreditavam em vários deuses, mas o principal deles chamava-se Baal-Zebul. Segundo o livro de Reis, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 até o 4. Está escrito assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E Deus não chamava ele de Baal-Zebul, chamava de Baal-Zebub, quer dizer Senhor das moscas, e não Baal-Zebul, Senhor das alturas. O Senhor Jesus disse, quando estava aqui na terra, que aqueles que adoravam Baal-Zebul, que quer dizer Senhor das alturas, na verdade estavam adorando Satanás. Veja, apesar de ter o nome de Senhor e Senhor das alturas, Jesus disse que Baal-Zebul era Satanás. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Porque às vezes a pessoa está adorando uma imagem que ela pensa que é o Senhor Jesus. E aquela imagem para ela representa Jesus. Mas ainda que você diga, essa imagem é o Senhor das alturas, na verdade, a pessoa está adorando o próprio diabo. Olha aqui que diz o versículo 22. Trouxeram para Jesus o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus disse no versículo 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, se eu expulso os demônios por Satanás, entendeu a colocação? Então, Beelzebu é uma palavra derivada de Baal-Zebul, que era o Senhor das alturas. Mas Jesus está dizendo, e se eu expulso os demônios por Baal-Zebul, se eu expulso os demônios por Satanás, está entendendo? Por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. O povo de Israel estava adorando também Baal-Zebub, ou seja, adorando o próprio Satanás, adorando o próprio diabo.
E o que acontece quando uma nação e um povo ou uma pessoa passa a adorar Deus, o Senhor verdadeiro, e adorar outras imagens, ter outros intermediários? O que acontece com a pessoa? Sofrimento, provoca a ira de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 7. Eu voltei para o livro de Juízes, capítulo 10, versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Reparou uma coisa? Que todos os deuses daqueles povos que Israel estava adorando, veja só, aqueles deuses eram infiéis. Esses Baalins, Astarote e Baal-Zebub e os demais Baals que tinha ali, são deuses infiéis. Milcom é infiel, Moloque é infiel, porque eles eram os deuses daqueles povos. E Israel está adorando os deuses daqueles povos, e aqueles povos vão agora entrar em guerra contra Israel. Olha só, quer dizer que Israel estava pedindo para aqueles deuses daquelas nações proteção na guerra, porque são deuses guerreiros, proteção na lavoura, na fertilidade. E o que eles estão recebendo? O que eles estão tendo de volta? A infidelidade daqueles deuses, porque na verdade eles estavam adorando o próprio Satanás. Qual foi a estratégia do diabo? Eu preciso destruir os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão. Mas eles estão apegados com o Senhor, e eu não posso tocá-los, mas eu vou fazer com que eles passem a me adorar através das imagens. E quando eles passarem a me adorar através das imagens, eles vão ficar sem a proteção de Deus, porque eles estão deixando o verdadeiro Deus. Aí eu vou dar contra eles e vou destruí-los. É assim que o diabo pensa. Pode reparar numa coisa: a pessoa está frequentando o terreiro, a pessoa está indo em procissão, a pessoa está venerando uma imagem, e ela quer a proteção, ela quer ajuda em tudo que faz. Só que a vida desta pessoa só piora. Tudo começa a dar errado para ela. Eu nunca vi alguém frequentar o terreiro e a vida melhorar. Eu nunca vi a pessoa ficar venerando uma imagem e a vida dessa pessoa melhorar. Porque o que acontece? Deus se retira, a pessoa provoca a ira de Deus e Deus não quer destruir a pessoa, então ele se afasta. Aí o diabo fala: agora essa pessoa está desprotegida, agora eu vou atacá-la, agora eu vou destruí-la. Se você tem alguma imagem em casa, querido, querida, você precisa colocar um fim nisso. Porque se você pensa que esta imagem, seja de quem for, está trazendo proteção para a tua vida, na verdade está provocando a ira de Deus. Deus não quer te destruir, então ele se afasta daquele devoto que está venerando aquela imagem. Deus se afasta para não destruir a pessoa. Aí ela fica totalmente na mão do diabo. A Bíblia diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. Os demônios se escondem atrás das imagens. Então a pessoa está lá, acreditando que está adorando a Deus, acreditando que é religiosa, mas na verdade ela está adorando o diabo. E olha o que acontece: todo o inferno e os instrumentos do inferno se juntam para destruir a pessoa. Então aí você começa a refletir: é por isso que a minha vida está dando errado? Porque eu vou na igreja, faço campanha na Paz e Vida, mas eu sinto que o diabo não me deixa em paz. Dá uma examinada dentro da tua casa. Você deve ter Baalins lá dentro. Por que a Bíblia chamou aqueles ídolos de Baalins? Porque tinha um Baal para cada lugar. Tinha um Baal para cada região. Eu prefiro o Baal Peor. Eu prefiro o Baal Gade. Eram vários Baais ou vários Baalins que o povo estava adorando. Cada um tinha o seu preferido, o seu padroeiro. Você está entendendo isso? Como é que Baal, esse falso Deus, tem vários nomes? Como é que ele tem vários nomes? Isso não te parece muito semelhante
com padroeiros que tem no mundo, que tem em cada lugar um nome diferente. A pessoa às vezes tem uma imagem lá e ela pensa que aquela imagem é Nossa Senhora. Então ela chama aquela imagem, essa daqui é Nossa Senhora de Lourdes. Aí ela tem outra imagem que ela pensa que é Nossa Senhora e ela diz, essa daqui é Nossa Senhora de Fátima. Aí ela tem outra imagem lá e ela diz, essa daqui é a Nossa Senhora Aparecida. Então ela pensa que é Nossa Senhora, aquela imagem. Aí ela tem outra imagem e ela diz, essa daqui é a Nossa Senhora de Guadalupe. Ela pensa que é Nossa Senhora, mas você está vendo que essa Nossa Senhora aí de imagem, ela tem vários nomes, vários lugares. Não era assim que acontecia com Baal também? Mas pastor, será que aquela imagem de uma Nossa Senhora, por exemplo, pode ser comparada com uma imagem de Baal? É o próprio Deus que diz. Veja comigo o livro de Êxodo, capítulo 20. Aqui, ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Continuando a leitura. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que você vê em Israel, nesse capítulo 10 de Juízes? Que eles estavam adorando vários deuses de várias nações, vários padroeiros diferentes, e também acreditando em Deus. Mas o que aconteceu com eles? Foram atacados pelos povos que serviam aqueles falsos deuses. Eles estão sendo oprimidos agora, estão sofrendo. Olha só. Deus se retirou, eles estão na mão do inimigo, porque eles dividiram a adoração. Olha só, tendo uma ordem clara de Deus que dizia, não se encurve diante de qualquer ídolo, não faça qualquer oração ou petição diante de qualquer imagem, porque eu sou o Senhor teu Deus. O que estava acontecendo em Israel naquela época? Um ecumenismo. Olha só, o que é um ecumenismo? É você viver bem com todas as religiões e achar que todos os caminhos levam ao céu. As religiões aceitam o ecumenismo. Pode ter certeza que tinha gente lá na Síria que adorava Baal, mas que também adorava o Deus de Israel, porque quanto mais deuses, melhor. A religião é ecumênica, ela aceita vários deuses. Mas o nosso Deus não é ecumênico, amém, igreja? O nosso Deus é o único verdadeiro, é o único Deus, criador dos céus e da terra, é o único que se escreve com letra maiúscula, é o único e poderoso Deus, e Ele não aceita que a sua adoração seja dividida. Pode ser muito bonito o ecumenismo, mas é lá para eles. Nós, porém, serviremos ao único e verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Nós não nos ajoelharemos diante de qualquer Deus ou de qualquer imagem. Israel vai entrar em desgraça por causa desse ecumenismo. Às vezes a pessoa está em casa e diz assim, em casa eu acredito em Jesus, leio a Bíblia, mas eu tenho uma imagem lá na minha casa, um padroeiro, um santinho, que eu também faço ali os meus pedidos. Deus não aceita isso. Deus, Ele diz que Ele é o único e exclusivo, Ele não aceita que você divida adoração. Agora olha só, meu querido, minha querida, há pessoas hoje em dia que não adoram imagens, e eu creio que você é uma delas, ou você a partir de hoje não vai mais adorar imagens, e você faz bem. Só que há pessoas que também idolatram um Deus falso. E Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon é o Deus da riqueza. Mamon é o dinheiro. Então toda pessoa que é avarenta, ela é idólatra. O Deus desta pessoa é o dinheiro. Ela não adora nenhuma imagem, nenhum santo. Mas o dinheiro para ela é sagrado. Ela ama o dinheiro, ela serve o dinheiro, ela faz tudo por causa do dinheiro, ela vive por causa do dinheiro. Então, para o avarento, a sua idolatria é o dinheiro.
O Evangelho diz que a avareza é idolatria. Olha só o perigo da idolatria. Não é só o pessoal que está adorando Iemanjá ou outras imagens aí que está na idolatria. Quem adora o dinheiro, quem é avarento, quem é mão fechada, também é idólatra. E além disso, pessoas estão servindo uma mulher, achando que estão servindo o próprio Jesus Cristo. Eu quero ler para você aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo assim: não ore pelos idólatras, hein? Deus está dizendo para a gente: não interceda pelos idólatras. Olha aqui, ó. Tu, pois, Deus dizendo, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Tem muita gente servindo a Rainha do Céu, acreditando que está chegando mais perto de Jesus Cristo, acreditando que é religiosa e está agradando a Deus. Mas Deus está dizendo: olha só, os filhos ajudam a pegar a lenha para a mãe acender o fogo, o pai acende o fogo, aí pegam tudo isso e oferecem à Rainha dos Céus, oferecem como libações, como oferta, a deusa chamada Rainha dos Céus. Querido, tudo isso provoca a ira de Deus. E Israel agora vai sofrer na mão dos povos inimigos. Por quê? Deus está furioso, mas ele não quer matar ninguém, então ele se afasta. Quando Deus disse: eu vendo esse povo por nada, Deus está querendo dizer: eu entrego. Já que eles não me querem, para não consumi-los com a minha ira, eu me afasto. Então foram vendidos por nada. Coisa interessante esse negócio de ser vendido. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito que Deus disse assim: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envilecidos, quer dizer, vendidos por nada. A pessoa, ela é vendida por causa do pecado. Ela começa a provocar a ira de Deus e por causa do seu pecado, ela acaba vendida sem dinheiro. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal e vendido sob o pecado. Quer dizer que o pecado faz você ser vendido por nada. Pecou, comete a idolatria, comete pecado, provoca a ira de Deus. Por causa do pecado, é vendido por nada. Mas quando é vendido, tem o débito, é verdade ou não é? Mas quando a pessoa vai ser resgatada por Deus, então surge o crédito. Então Deus, ele diz assim: vocês foram vendidos por nada, se venderam por nada, estão correndo atrás do vento, estão adorando uma imagem cega, surda, muda, paralítica, e vocês estão lá fazendo pedidos e orações para uma imagem que não pode responder, que não tem som nenhum na garganta. E vocês me trocam por esses deuses. Vocês adoram essas imagens. Vocês estão se vendendo por nada. Mas Deus diz o seguinte: é verdade que você se vendeu por nada, mas eu também te comprarei sem dinheiro. Deus diz: você se vendeu por nada, mas eu vou te comprar também sem dinheiro. E sabe como é que Deus te compra? Com o sangue precioso de Jesus Cristo. Porque não é com prata nem com ouro que você vai ser resgatado, mas com o sangue de Jesus. Amados, andar com um escapulário no pescoço, com a imagem
de uma deusa, de um deus, de um santo, de uma santa, não traz proteção para ninguém. Pelo contrário, traz a ira de Deus. A pessoa, ao invés de ser abençoada, está sendo amaldiçoada. O inimigo está agindo na vida da pessoa e ela está dando lado para o diabo, e a sua vida vai piorar cada vez mais. A pessoa acha que pode viver no ecumenismo, pode agradar tudo quanto é santo, pode ir para a igreja, pode ir no centro, pode ir no terreiro, pode adorar a Aparecida, mas pode adorar Iemanjá. As religiões aceitam o ecumenismo. Você vai lá na cidade de Aparecida, eu nunca entrei, quando eu passo ali, eu faço questão de fechar bem os vidros do carro, e eu não deixo entrar um ar de lá de fora, eu não deixo entrar um ar dentro do carro, não quero nem respirar o ar daquele lugar. Mas eu já li e estou sabendo que em volta ali daquela basílica, daquele comércio todo, para a deusa do céu, para a rainha do céu, todo o comércio que tem para aquela imagem, você vê lá vendendo com a imagem da rainha dos céus, você vê lá imagens de Iemanjá também. Mas que estranho, não é? Naquele lugar tem imagens de Iemanjá sendo vendidas, ao lado da imagem da rainha dos céus. Não é estranho isso? Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Que está totalmente fora da palavra de Deus? Como é que a vida de uma nação vai ser abençoada com o povo idolatrando, o povo correndo atrás de ídolos, o povo provocando a ira de Deus? Nosso país podia ser o melhor do mundo, mas é um dos piores da terra. O nosso povo podia ser o mais feliz e o mais próspero do mundo, mas é um dos mais pobres e miseráveis da terra. O que é que está acontecendo com o Brasil? É a idolatria, amados. Nesse momento nós estamos pregando, e se tem alguém ouvindo, e se você está ouvindo, querido, se você está ouvindo esta palavra, escute bem. Você não vai depender de deuses da chuva, de deuses da prosperidade, nem de deuses da fortuna, nem de padroeiros, nem de padroeiras, porque eles não podem te socorrer, eles não podem te ajudar, porque o único que pode estender o braço forte, te dar vida e vida de verdade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você servir o único e verdadeiro Deus, a tua vida será abençoada. E eu não vejo a hora que todo o Brasil se converta, para que o Brasil pare de adorar uma senhora, a rainha dos céus, e passe a adorar o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Porque a palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso país nunca será bem-aventurado enquanto estiver servindo uma senhora, ou a rainha dos céus, ou um padroeiro, uma padroeira, ou Iemanjá, ou seja lá quem for. Amados, nós temos que pregar a palavra. O mal do nosso país está aí, o mal do nosso povo está aí. Mas se este povo agora ouvir e se arrepender como Israel fez, o milagre vai acontecer. Veja comigo aqui, voltando para o livro de Juízes, capítulo 10. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Olha o que Deus está dizendo. Contudo vós me deixaste a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus está dizendo: não vou mais livrar. Olha só, mas o povo está arrependido. Deus fala, versículo 14: andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Deus está dizendo: vai, vão atrás desses Baalins, vão atrás desses ídolos, procurem esses ídolos na hora do vosso aperto, eu não vos livrarei mais. Deus não quer servir uma pessoa assim, Deus não quer atender uma pessoa que é idólatra. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos,
convicção que isso é pecado, convicção que a idolatria é pecado. Pecamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. Oh Deus, livre-nos. Nós pecamos, livre-nos, Senhor. Versículo 16. Não ficou só na palavra. O povo de Israel não ficou só dizendo pecamos. Olha o que eles fizeram. Versículo 16. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Eles tiraram os ídolos de dentro de casa, tiraram as imagens que tinham no corpo. Além de reconhecer que aquilo era pecado, eles tiraram todas as imagens de dentro de casa e do corpo. Não adianta só achar que é pecado e continuar com a imagem lá dentro. Deus está dizendo, eu não vou livrar vocês. Olha só, eu não vou livrar. Por que que Deus não ia livrar? Por que Deus estava dizendo, eu não vou livrar? Porque vocês estão clamando a mim, mas continuam com essas imagens aí. Vocês continuam com esses baalins aí. Vocês continuam com esses ídolos aí. Eu não vou atender não. Você está compreendendo isso? Eu não vou atender, diz o Senhor. Aí os filhos de Abraão fizeram uma faxina, fizeram uma limpeza, pegaram todo aquele lixo da idolatria e puseram fora. Agora olha o que acontece quando a pessoa se arrepende e entra em ação. Continuando aqui no versículo 16. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. O povo antes estava aqui angustiado. Veja o versículo 9 no final. De maneira que Israel ficou muito angustiado. O povo estava angustiado. Mas quando eles reconheceram o pecado, quando eles retiraram os ídolos de dentro de casa, fizeram a limpeza, quando eles pediram perdão a Deus, olha só, a angústia que estava no povo passou para Deus. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Deus começou a olhar e falar, peraí, agora esse povo se arrependeu, pediu perdão e está fazendo uma limpeza, tirando os falsos deuses de casa, tirando as imagens, tirando os ídolos. Aquela angústia que estava no povo, que o povo estava falando, Senhor, livra-nos, livra-nos. Aquela angústia passou para Deus. Deus passou a angustiar a sua própria alma e a dizer, peraí, olha o que aquelas nações inimigas estão fazendo com o meu povo arrependido. Olha só como eles estão para destruir o meu povo, os filhos de Abraão, que rejeitaram agora os falsos deuses e estão clamando. E Deus olhando e vendo que o povo estava olhando diretamente para ele, olhando para o alto, não contemplando nada, não vendo nenhum ídolo, mas olhando o verdadeiro Deus e clamando, e aquela angústia do povo subindo. Então a angústia entrou em Deus, Deus passou a se angustiar. Qual a função de Jesus Cristo quando ele veio aqui neste mundo? O profeta Isaías capítulo 53, versículo 4 diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu amado, você pode estar no fundo do poço, você pode ter servido até diretamente o próprio diabo, abertamente, mas hoje você ouviu a palavra de Deus e você está dizendo, nunca mais vou me ajoelhar na frente de um ídolo, nunca mais vou reverenciar uma imagem, nunca mais vou ter temor de qualquer ídolo. A partir de hoje eu me arrependo, peço perdão, retiro os ídolos da minha vida, da minha casa, e a partir de hoje eu vou servir o Deus verdadeiro. Você continue nesse propósito, porque o teu Deus vai se angustiar por tua causa. Deus vai guerrear a tua guerra e Deus vai te dar o livramento que você precisa. Deus não tinha dito, eu não vou mais livrar vocês. Deus não tinha dito isso. Como é que Deus agora muda? Como é que Deus volta atrás? O que foi que Deus viu para mudar de ideia? A atitude, os atos, a fé, o arrependimento da pessoa. Profeta Isaías, capítulo 52, verso 3, diz o seguinte, Deus falando, porque assim diz o Senhor,
por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. É sem dinheiro, amém? É sem preço. É de graça para você, bem entendido. Mas Jesus pagou um alto preço, pagou com seu próprio sangue, para que você receba esse único Senhor, Senhor com letra maiúscula, Senhor dos senhores, e rejeite os falsos deuses. Cada dia mais nós temos que anunciar para o Brasil ouvir que Jesus Cristo é o único, suficiente e exclusivo Salvador. Nós temos que dizer isso agora, por causa da idolatria no nosso país, por causa da confusão espiritual. Nós temos que repetir isso o tempo todo. Jesus Cristo é o único Salvador, porque não há outro, não existe outro. Ai de quem está confiando em intermediários, padroeiras, mediadores e mediadoras, porque essas pessoas vão sofrer a ira de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador. Jesus Cristo é o suficiente Salvador, porque você não precisa de outro. Ele é suficiente. Você não precisa de mais ninguém para se apresentar diante de Deus. Jesus Cristo é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. E Ele é o exclusivo, porque Deus não aceita outro. Se você tentar entrar no céu através de outra pessoa, através de outra mediadora, através de outro mediador, seja quem for, Deus não vai aceitar, porque Jesus Cristo é exclusivo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você chegar lá na porta da Cidade Santa e falar: eu quero entrar em nome de Pedro, você vai ouvir uma voz dizendo: quem é Pedro? E todo o céu vai responder: foi um grande pecador, um pecador arrependido, que foi salvo, mas não pode salvar ninguém. Se você chegar na porta da Cidade Santa e falar: eu quero entrar em nome de Tadeu, em nome de Expedito, de Benedito, eles vão dizer: quem são essas pessoas? Ah, foram pecadores arrependidos que foram salvos, mas não podem salvar ninguém. Se você chegar ali e dizer: eu quero entrar em nome de Maria, ou em nome de Aparecida, você vai ouvir a voz dizendo: Maria salvou-se a si mesma, mas não pode salvar ninguém. E você vai dizer lá na porta: por quê? Por que eu não posso entrar? Sempre fui devoto, sempre fui religioso, sempre falei com Deus, falei com Jesus e falei com essas pessoas também. Sempre fui à missa, sempre fui à igreja. Por que eu não posso entrar? Porque vão te responder: você não adorou a Deus em espírito e em verdade. Você não teve Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. E você está querendo entrar com a ajuda dessas pessoas, e essas pessoas não podem salvar ninguém. Você vai ficar de fora, ainda que tenha sido muito religioso e muito religiosa. Mas se você chegar ali na porta da Cidade Santa e se apresentar com as tuas vestes banhadas de sangue, e se você falar: eu quero entrar, você não vai precisar dizer nem em nome de quem, porque os anjos vão olhar para você, o céu vai olhar para você e vai ver que você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que você lavou os teus pecados no sangue de Jesus Cristo, e por isso tem o direito de entrar na Cidade Santa pelas portas. Apocalipse diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na Cidade Santa pelas portas. É um direito que você recebe, de entrar na Cidade Santa, se for pelo sangue de Jesus Cristo.
Mas pelo sangue de outra pessoa, você não terá direito. Em nome de outra pessoa, você não terá acesso. A senha para entrar no céu é o sangue de Jesus Cristo. A senha para entrar na glória é o nome de Jesus. E você tem que recebê-lo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Mas não adianta você hoje receber só de boca. Aí você passa na frente de um ídolo, na frente de uma imagem, faz até uma reverência, chega até a se ajoelhar, faz até um sinal na frente de um ídolo. Isso não pode mais acontecer na tua vida, porque você vai mostrar que não se converteu ao único, suficiente e exclusivo Salvador. Querido, você não precisa de mais ninguém. Querida, você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de padroeiro nem padroeira. Você não precisa de Deus da fertilidade, nem de Deus da guerra, nem de Deus da chuva. Você não precisa de nenhum protetor. Você precisa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente e exclusivo Salvador, a porta do céu vai se abrir para você, porque o teu nome estará escrito no livro da vida. Você vai entrar na cidade santa pelas portas. Hoje você está aqui. Adianta nós orarmos juntos, você receber libertação de vícios, cura de doenças, solução de problemas. Adianta você receber tudo isso e não receber aquele que cura, aquele que liberta e aquele que resolve os problemas? De que adianta você receber só a cura, só a libertação, só a solução dos problemas, e não recebe aquele que cura, não recebe aquele que liberta, e não recebe aquele que salva? O que adianta? É ele que você tem que receber. A maior bênção que vai acontecer na tua vida agora é o milagre da salvação. E este milagre você recebe se mostrar para Deus, como o povo de Israel mostrou: arrependimento, reconhecendo o pecado. Senhor, pequei, Senhor, pequei. Ainda que Deus diga: eu não quero saber. E você diga: meu Deus, eu pequei, mas eu vou tirar os baalins da minha casa, eu vou tirar os baalins do meu corpo, eu vou eliminar os ídolos da minha vida. Meu Deus, eu vou mostrar para o Senhor que a minha conversão não é só de boca. E eu não vou estar no ecumenismo contigo, não, meu Deus, porque eu sei que o Senhor não divide sua adoração com imagem alguma. A partir de hoje, meu Deus, eu vou te servir em espírito e em verdade. Aí Deus vai olhar para você agora e vai olhar para o teu coração, e Deus vai dizer: esta pessoa está falando sério, esta pessoa está se convertendo de verdade, esta pessoa está arrependida para valer. Aí Deus diz: deixa eu olhar aqui o futuro um pouquinho, deixa eu ver esta pessoa amanhã na casa dela. Aí Deus olha o dia de amanhã, ou quem sabe hoje mesmo mais tarde, e você está lá pegando os baalins, pegando as imagens e lançando tudo fora. Quando você lançar fora, não joga inteiro não, porque até quebrado alguém jogou no rio Paraíba, e acharam a cabeça e o corpo lá, colaram e disseram: não, a nossa deusa está aqui. Por isso que a Bíblia manda transformar em pó, manda queimar a fogo, reduzir a nada, porque não é nada. Ainda que tivesse o formato de Jesus Cristo, você não pode adorar imagem nenhuma, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu estava falando com uma pessoa no Rio de Janeiro, e esta pessoa disse para mim: pastor, eu era católico, apostólico, romano, até o dia que eu li o livro de Êxodo capítulo 20. Aí eu me converti. Eu li para vocês isso hoje. Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem semelhante ao que existe em cima nos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Chegou a tua hora, meu querido, chegou a tua hora, minha querida, de falar: meu Deus, eu estou pedindo perdão. Pode olhar o futuro, o Senhor vai ver que realmente eu estou hoje deixando os ídolos, e a partir de hoje eu recebo Jesus Cristo, teu Filho, como meu único e suficiente Salvador. Aí você vai ver o milagre do livramento acontecer na tua vida. Aí você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada. Pastor João Ribe,
que eu faço com a religião dos meus pais? Com a religião dos meus avós? Deixa para eles. O povo de Israel deixou a religião dos outros povos. Deixou as falsas religiões que não salvam, que não dão livramento. Você tem que cuidar é da tua alma. Não vai se ligar agora em família, tradição de família. Você tem que se preocupar com a tua alma. O teu pai e a tua mãe que se preocupem com a deles. O teu irmão, a tua irmã, teu tio, tua tia, teu avô, tua avó também deverão se preocupar com a deles. Você se preocupe com a tua agora. Deus é tão bom que Ele vai dar um jeito de falar com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, para eles se arrependerem também. Deus vai falar com cada habitante, com cada morador da terra, como Deus está falando com você agora. Ninguém irá para o inferno sem que tenha tido várias oportunidades diretas de Deus para serem salvos. A tua oportunidade está sendo dada agora, e você tem que dizer: eu sou um felizardo, eu sou uma felizarda, porque agora eu posso receber Jesus Cristo como meu único Salvador e escrever o meu nome no livro da vida. Eu posso declarar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. A tua hora chegou agora. A deles também Deus está preparando. Uma pessoa também me contou o seguinte: pastor, o dia que eu me converti, o meu pai falou que eu estava louco, fanático. Meu pai brigou comigo, que eu tinha virado Bíblia, que eu tinha virado crente. Meu pai ficou furioso comigo, pastor. Meu pai ficou de mal de mim anos e anos. Mas 10 dias antes do meu pai morrer, ele recebeu Jesus Cristo como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Meu pai nem sabia que ia morrer dali 10 dias e se converteu. Você sabe quando você partirá? Nem eu. Então, aproveite a oportunidade que o teu Pai Celestial está te dando agora. Olhem todos para mim, queridos, essa hora é importante. É tão importante que o céu para. É verdade. Deus para, os anjos param. Jesus disse que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Olha só. Então há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se hoje um se arrepender, vai ter festa no céu. Se 2 se arrependerem, a festa vai ser maior. Mas o céu para. Porque se agora, na hora que eu perguntar, com arrependimento, com convicção do pecado, se agora você levantar a tua mão para receber Jesus Cristo como único Salvador, o próprio Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Olha como o céu para. O que você fizer agora vai ser registrado lá na glória. Então é muito importante esse momento. Por isso, olhe para mim e quem está em casa também. Quem está em casa ouvindo pela rádio, também preste atenção. Quantas pessoas agora querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente e exclusivo Salvador? Quem quer, levante a mão direita bem alto. Quantos querem? Ergue a mão direita bem alto. Oh, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Todos que ergueram as mãos, venham aqui comigo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus, nos alegrando com os anjos também, que estão cantando e dançando agora. Você pela rádio, em casa, se aproxime do rádio, porque nós vamos orar agora. Venha para cá. Oh, glória. Fico feliz por vocês. Glória a Deus. Muito feliz. Você vê, qualquer pessoa entende, é verdade ou não é? Pregou a palavra, entende, não entende? Hein? Pregou a palavra, não tem mistério. Está aí, não tem como. Por isso que eu tenho esperança de que o Brasil se converta inteiro. Por isso que eu ainda acredito que o Brasil vai se converter. Está se convertendo, porque você se converteu, não é? Pessoas que estão aqui afastadas ou fracas na fé, pessoas que estão andando no mundo, apesar de já conhecerem o Evangelho, eu não quero te chamar de desviado nem de desviada. Eu quero te chamar de filho pródigo, de filha pródiga. Não fique onde você está. O Pai está te chamando para restaurar a sua vida. Israel tinha se desviado, mas se arrependeu e voltou
para Deus. E Deus deu a bênção. Se você sair do seu lugar e voltar para Deus, voltar para o Pai vai te receber. Mas faça isso com arrependimento. Em nome de Jesus, filho pródigo, em nome de Jesus, filha pródiga, saia do teu lugar. Vem para cá, vem para cá. Venha, 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 filho pródigo, venha, filha pródiga. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Tem festa no céu, tem festa na igreja. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. O próprio Pai Celestial vai te ouvir agora. Ore assim comigo. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Pai querido. Meu Deus amado. Perdoe os meus pecados e as coisas erradas que eu fiz. Perdoe, meu Deus, aquilo que eu fiz na cegueira espiritual, porque me ensinaram daquele jeito e eu fazia errado. Mas agora, meu Deus, o teu Espírito Santo me ensinou e eu ouvi, e é por isso que estou vindo aqui na frente para rejeitar os falsos deuses, os falsos padroeiros. Estou vindo aqui na frente para rejeitar os outros mediadores e confirmar que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e exclusivo Salvador. Pai querido, me perdoa agora e me dá livramento. Me socorre, meu Deus. Eu lanço sobre ti as minhas angústias, os meus pecados, os meus fracassos, as minhas lutas, e eu creio que a partir de hoje o Senhor está dando vitória na minha vida e escrevendo o meu nome aí na glória. Confirme, meu Deus, a minha salvação, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Continue em espírito, que eu e toda a igreja vamos orar por você. Igreja, estende as mãos na direção dessas pessoas que estão ajoelhadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta pessoa ouviu a tua palavra e resolveu tomar uma decisão, em espírito e em verdade, pela fé. Ela se prostrou diante do teu altar para receber o teu Filho Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. E também nas casas agora, através da rádio, pessoas estão ajoelhadas, recebendo esta oração, confirmando essa decisão. Tome conta de cada vida agora, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Confirme o nome destas pessoas no livro da vida. E pode, meu Deus, fazer a festa no céu. Pode dizer aos teus anjos para cantarem, dançarem e se alegrarem, porque esta pessoa estava morta e reviveu. Esta pessoa tinha se perdido e foi achada agora. Por isso, meu Deus, faça uma festa no céu para comemorar hoje a salvação, não somente das pessoas que estão aqui nesta igreja, mas aquelas que pela rádio também se converteram a ti com sinceridade. Dá, meu Deus, para esta pessoa a alegria da salvação, em nome de Jesus, assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Fique de pé, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou.
hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te